Meus amigos queridos, minhas amigas queridas, vamos nessa então? Dá uma sequência aí. Bom, a gente viu até a teoria do risco integral, não foi? Bom, eu queria mais uma vez pedir a vocês que deixem de casquinhagem com o caderno. Não fiquem chateados comigo não. Mas eu preciso agora, pessoal, de umas 20 linhas. Se o seu caderno não tem 20 linhas, aí desperdice essas, vire uma página, beleza? Para colocar algumas observações que eu vou fazer aqui agora. Então, passa uma régua aí, ou abra uma página nova, e aí eu quero lhe pedir para fazer, pessoal, copiar o mesmo desenho que eu vou fazer aqui no quadro agora. Queria que vocês copiassem também no caderno de vocês, tá bom? Beleza? Então, pronto. É o seguinte, faz aqui um bonequinho, tá? O meu melhor é esse aqui, viu? Não, cada um com seu talento. Desenhar, tenha certeza que não é o meu. O meu é cuidar de vocês e fazer vocês crescerem, graças a Deus, como instrumento de Deus, né? Nosso talento é esse aqui, não é desenhar não. E aí do outro lado, pessoal, você faz outro bonequinho aqui, ó. Só que esse outro bonequinho você bota um chapéuzinho para simbolizar um agente. A gente nem usa chapéu mais hoje, mas usava na minha época. E você bota um revólver na mão dele, apontado para o chão. Pronto, isso aqui é um revólver apontado para o chão. É o meu melhor, não é isso? Não critique, não. Bom, esse caso, e aí de uma forma quase que lúdica, né, para lhe explicar um assunto extremamente importante, foi, pessoal, na época que eu era advogado, o primeiro caso que eu peguei envolvendo uma ação de responsabilidade extracontratual do Estado. Ele é um caso clássico aqui no curso, né? Os amigos que fizeram o curso antes, ou que viram alguma aula minha antes, eu sempre faço por esse tipo de representação. E o que aconteceu? Esse indivíduo, que eu vou chamar de vítima, ele estava... Pessoal, eu não sei se você entendeu, é para fazer o desenho mesmo, viu? É verdade. Copia o desenho, não tô, isso é sério, porque pelo desenho eu explico o assunto inteiro. Então, quem não fez, faça, por favor. Bom, essa vítima chegava em casa, estava ali na Lagoa do Abaeté, um pessoal de Salvador, e até um ponto turístico, né, também aqui da cidade. E aí, na época, tinha um módulo policial, né, ainda existia módulos policiais, hoje não tem mais. E o que aconteceu? Estava tendo uma briga, e esse indivíduo, essa vítima aqui, entrou para poder afastar as pessoas da briga. Não estava contendo a briga, aí alguém fez, ó, vai chamar a polícia ali. Chamou o policial veio, e aí gritando, para, ninguém parou. O policial então teve uma ideia, vou dar um tiro, né, de revólver, para poder espantar, assustar as pessoas. E aí pararia a briga com o tiro. Ideia até que é boa, né? Aí, pessoal, o que aconteceu? Ele deu um tiro para o chão. Bom, resumindo a história, a bala bateu no chão, ricocheteou, assim que chama, né? E aí foi exatamente, pessoal, não teve jeito, exatamente no joelho desse indivíduo aqui, causando, ouça, várias lesões, vários danos, tá? Observe, isso vai ser importante já já. Ele ficou com a perna atrofiada, ele naturalmente não pôde continuar trabalhando na função que exercia, não pôde mais jogar bola ou fazer corrida, então aí já tem um dano, além do dano material, o dano moral. E além disso, pessoal, ele ficou visivelmente com a perna atrofiada, né? Dano o que também? Estético. Então ele sofreu, nesse contexto aqui, 3 tipos de dano. Aí eu já vou agora colocar aqui no parâmetro, tá? Em função dessa conduta, dessa situação, ele acabou sofrendo danos. Aí no desenho, você já faz logo isso, ó, pessoal. Que danos são esses, então? Ele sofreu o dano chamado material. E vocês lembram, pessoal, que o dano material, ele se subdivide em lucros cessantes, não é isso? Cessantes, e também no dano emergente. Certamente que você lembra disso, com o exemplo clássico, né, do taxista, né? É o clássico, né? Você bate num táxi, né, a batida que você provocou no carro é um dano material, e as diárias que ele deixou de ganhar é o lucro cessante. Obviamente depende de comprovação, né, pessoal? Não é algo provável, tem que ser provado, né? Não é provável, entende? Tem que ser provador.
Tanto que é muito comum, você pega um táxi, o cara se queixa, porque agora com o Uber eu só estou fazendo R$ 100 a diária. Mas se a pessoa bate no carro, ele pode dizer, não, é 1.000 por dia. Oh, que mágica foi essa? Não era 100, virou 1.000? Porque se for carnaval, você prova que ganha 1.000. Mas no dia comum, e no dia de chuva, não é 1.000. A média pode ser 100, você entendeu? Então tem que ser objeto de comprovação. Além do dano material, envolvendo o lucro cessante e o dano emergente, ele sofreu também um dano moral. E dano moral. Dano moral, pessoal, que é o dano psicológico. Olha, o curso aprofunda. Tecnicamente, a gente usa uma expressão em latim para chamar isso, pessoal, de dano in re ipsa. In re ipsa, né? Que o dano in re ipsa, copie isso por gentileza, é em razão da coisa. Ré quer dizer coisa, réis, né? Nossa moeda era réis, né? Real, real, direito das coisas, né? Assim? Então, esse dano moral chamado in re ipsa é o dano que não precisa ser provado. In re ipsa quer dizer isso. Em razão da coisa, não tem que ser provado. Alguém consegue provar a angústia, a dor psicológica de não poder mais jogar bola? Entendeu? Ou de correr? Ou de perder um parente numa situação como essa? Entende? Então, dano moral, isso é importante. O dano material tem que ser provado. O dano moral não precisa, não tem como ser provado. Tanto que também não tem tarifação, vai na linha de proporcionalidade. E, pessoal, além disso, ele sofreu dano também estético. Dano estético. Isso assume uma importância para mim, porque antigamente, quando eu iniciei minha advocacia, olha que tem alguns anos, poucos anos, né? Lá a advocacia, depois agora, né? Até concluí-la, ainda que também temporariamente. Quando eu digo isso porque quando eu aposentar como desembargador, se Deus me der saúde, volto para a advocacia, tranquilamente, você sabe que pode. Não faço exame da ordem mais, que já fiz antes, não é isso? Não vou me submeter ao exame, logicamente, mas, até que minha carteira eu tive que cancelar, né? Não é suspensão, é cancelamento, é incompatibilidade à magistratura, né? Beleza. E na minha época, então, lá atrás de advocacia, acredite, dano estético estava dentro do dano moral. Não tinha uma parcela separada, entendeu? O estético era, tipo, o contexto, parcela do dano moral. Eu lembro que eu advoguei num caso de um rapaz que tomou um banho de ácido sulfúrico. Imagina, no polo petroquímico aqui na Bahia, que se sabe, os amigos do online sabem que tem. Resultado da história, a orelha dele ficou decepada. Ele ficou sem orelha, entendeu? E aí, pessoal, ficar sem orelha visivelmente, né? Você tem um aspecto visível de estética, né? Criança, por exemplo, aponta, né? O adulto tem um filtro. Criança não, aí, cadê a orelha dele e tal, esse tipo de coisa, né? E resultado da história, na época, o dano estético estava dentro do dano moral. E hoje em dia não, dano estético é um valor, dano moral vai ser outro valor. Pessoal, vamos imaginar um exemplo, que a quantificação desse dano deu valor de, um exemplo, R$150 mil. Exemplo, 50 mil para o dano material, 50 mil para o dano moral e 50 mil para o dano estético. Ele tem, então, a vítima direito a uma indenização. Pronto. Nesse momento, vai aparecer a segunda figura da relação jurídica, que é exatamente o Estado. Isso é importante, isso é importante. Pessoal, a ação reparatória não é movida contra o agente, ela é movida contra o Estado. E o Estado, se tiver outra cor de caneta, aí sim, ele se volta contra o agente responsável, na chamada ação de regresso, ação regressiva. Ação regressiva. Então, pessoal, olha que interessante, o desenho é proposital. Fiquei aqui meio preocupado, ninguém desenhou, acho que não é para desenhar mesmo, porque o desenho resolve o assunto, né? Então, resultado, de uma única situação, vale dizer, o tiro do policial vai dar ensejo a duas relações jurídicas. A primeira, ouça aí, a ação indenizatória, ação de ressarcimento, e a segunda, a ação regressiva.
regressiva, que é também de ressarcimento, não é? Claro que sim, mas ressarcimento em favor do Estado, contra o seu próprio agente. Então, meus amigos, no seu caderno ainda, bote assim, ó, primeira situação, qual é então? A ação, vamos chamar de indenizatória, tá? E a segunda relação jurídica, vou colocar aqui, ó, do ladinho, é exatamente o que? A ação regressiva. Pronto. Então eu dizia aqui, tá? Não é para copiar isso não, para você entender. De uma única situação tem duas ações, né? Duas relações jurídicas, né? Uma ação indenizatória, concorde comigo, é a da vítima contra o Estado, e uma ação regressiva, a do Estado contra o seu próprio agente. Parabéns aí a turma. Eu sempre tenho dito aqui, o ritmo de vocês, o nível, ó, maravilhoso. Você vai ver como vai dar certo. Amém, amém, amém. É isso aí. Agora, pessoal, vamos lá. A ação indenizatória tem algumas observações, algumas especificidades. E outras existem para a ação regressiva. Então, qual é o objetivo agora? Vamos estudar o que é que marca a ação indenizatória e o que é que marca também a ação regressiva. Tá bem? Bom, seguindo, eu falei a vocês que eu precisava de umas 8, né, umas 20 linhas. Aqui embaixo mesmo, se for o caso, mude sua página, se precisar. Pessoal, vamos fazer, ó, algumas observações, agora, ligadas à ação, que então, regressiva. Quais são elas? Desculpa, ação indenizatória, claro. Isso foi proposital. É uma técnica chinesa. Né? Você fala errado, vê quem está atento muito bem, está prestando atenção na aula, não é mais que sua obrigação. Eu fiz um curso, né, na Tailândia sobre isso. A chinesa, tudo lá estava misturado. Então, pessoal, ação indenizatória. Quais são as observações da ação indenizatória? Vamos lá? Pessoal, primeira observação, anote aí. Somente pode ser movida pela vítima contra o, ainda mantendo a regra, Estado. E do ladinho, bote logo aí, vou explicar quem resume isso, quem fundamenta isso. É o princípio, pessoal, da dupla garantia. Princípio da dupla garantia. Então, a ação indenizatória somente pode ser movida da vítima contra o Estado. Então, somente pode ser movida pela vítima contra o Estado. Qual o nome disso, então? Princípio da dupla garantia. Dupla garantia. É importante, meus amigos, que você perceba isso, porque, só para você entender, eu vou logo antecipar o assunto, que aí já mata logo ele, você já compreende, e eu sigo depois com mais segurança. Veja bem, até um certo momento da jurisprudência brasileira, num caso como esse, a vítima, ouça, professor Borba, no livre exercício do direito de ação, podia mover uma ação contra o agente, podia mover uma ação contra o Estado, ou podia escolher e fazer um litisconsórcio passivo, ainda que facultativo, né? Passivo. Pessoal, olha a minha lousa mágica, isso, ó pra cá, não pode mais. A ação indenizatória tem que ser movida unicamente contra o Estado. Agora, por que chama princípio da dupla garantia? Entenda isso agora. Porque isso estabelece uma garantia para a vítima, porque o Estado vai estar ali para pagar a indenização, e concorde comigo, 150 mil, pessoal, o agente, às vezes, com patrimônio próprio, não consegue pagar, porque não pode piorar bem de família, você sabe a história toda, quer dizer, ganharia, mas não levava. Então, é ou não é uma garantia? Ah, é por precatório, mas um dia recebe. Então, é uma garantia. Então, observe, uma garantia em favor da vítima que somente pode acionar e vai ter o Estado para lhe garantir o pagamento. E uma garantia em favor do agente, porque está o que ali?
escudado em relação à vítima. Ele somente pode ser acionado pelo próprio Estado. Via ação que então? De regresso, via ação regressiva. Aí o Supremo batizou isso na jurisprudência, perdão, de princípio da dupla garantia. E já que eu falei de Borba e do CPC, posso lhe dizer logo, pessoal, o novo CPC acatou o princípio da dupla garantia. Se um juiz lhe faz mal, de forma, claro, né, com ele sendo responsável, se um chefe de secretaria, um diretor, um escrevente lhe faz mal, quem responde não é ele, juiz, nem ele escrevente, é o Estado. E ele somente pode ser acionado via ação de regresso ou ação regressiva. Então, por isso chamou de dupla garantia. Compreendeu? Repetindo para fechar, uma garantia em favor do agente e outra, em favor da vítima e outra em favor do agente. A vítima, o Estado garante pagar e o agente garante, olha, atue aí do jeito que tem que atuar, porque ele não vai lhe acionar. Eu depois posso lhe acionar em ação de fato, natureza regressiva. Tá bom? Beleza. Pessoal, a segunda observação quanto à ação indenizatória, anote aí por gentileza, a segunda observação quanto à ação indenizatória é que ela, pessoal, bote assim, ó, não admite a denunciação à lide. Vocês vão também estudar a intervenção de terceiros com o professor Borba, aqui no curso da gente, né, vendo os CPCs. Semana que vem, né, pessoal, começa o módulo de processo civil, né? Vai de segunda a sexta, sábado estaremos juntos de novo, salvo engano. A gente vai ser, ó, a rigor, sempre sábado é comigo, porque eu aproveito meu tempo livre do trabalho e reúno turmas e faço assunto com vocês, tá? Sem problema, não é isso? Pelo contrário, maravilhoso. Eu falei pensando em mim, né? Porque é um final de semana que eu nunca estou em casa, né? Sábado não tem jeito, né? Sempre estou aqui com vocês. E domingo às vezes também, viu? Não é isso? Que se tiver que... Vamos ter um módulo depois, ao longo do curso. O pessoal delegado já teve essas aulas. É um módulo especial de servidor em probidade. Pessoal, assunto certeiro de prova. Aula, sábado e domingo. Não falte, porque vai garantir lá mais um ou dois, até 3 pontos para você. Porque se é servidor, envolve trabalho, na interdisciplinariedade. Envolve constitucional, tributário e por aí vai. E o próprio direito administrativo. Né? Então, esforço de guerra para vocês e para mim também. Estou feliz, estamos juntos e vai dar certo. Então, pessoal, segunda observação, não admite o quê? Denunciação à lide. Porque concorde comigo, repara, se a vítima aciona o Estado e o Estado chama ao processo o agente, ele vai dizer o que em defesa dele? Aí eu não agir com culpa nem com dolo, não. Pessoal, a culpa do agente importa? Claro que não, já que é objetiva a responsabilidade. E ainda que fosse subjetiva, não importa, porque a culpa é anônima, lembra? Pela falta do serviço. Então, resumindo, qual a ideia, para ficar prático agora? Estado, responda pelo seu problema sozinho perante a vítima. Depois, não chame ele no processo. Depois é que, se for o caso, você move contra ele a ação regressiva. De modo que, repito, então, não admite denunciação à lide. Bacana? E a terceira coisa relevante, pessoal, essa ação indenizatória, lembra? É tudo da indenizatória, não é? Ela prescreve, olha só, no prazo, pessoal, de 5 anos. Né? Tem um decreto, não é lei não, decreto número 20.910, de 32, creia, velhinho o decreto, né? 32. Gesteiro é um pouco mais velho, na verdade, mas, ainda mais hoje, né, que fez aniversário, está na festa dele. Então, pessoal, o decreto 20.910 de 32, esse decreto, ele efetivamente traz, né, a prescrição chamada quinquenal. Era quinquenal, né? Aí com a reforma do português, aí ortográfico e tudo mais, mudou e agora é quinquenal mesmo. O trema foi embora, né? Quinquenal. Pessoal, lembra do assalto que eu sofri? Que eu comentei com vocês hoje? Foi em 97, mais ou menos. Pessoal, 97, 98, 9, 2000, 2002, prescreveu. Se eu quisesse fazer ação hoje, não teria como, né? Naturalmente, o que? Uma ação
prescrita, a prescrição em 5 anos da ação indenizatória. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos lá. Essas são as observações quanto à ação indenizatória. Agora, vamos ver as observações quanto à segunda ação. Qual é a segunda ação, então? Muito bem. Então, quanto à ação regressiva, quanto à ação de regresso, 2 pontos, mais uma vez, algumas também observações. Vamos lá. Primeira observação envolvendo a ação regressiva ou ação de regresso. Pessoal, o somente pode ser movida pelo Estado contra o seu, naturalmente contra o seu próprio agente, né? Contra o seu próprio agente. Então, somente pode ser movida pelo Estado contra o seu próprio agente. Então, meus amigos, vamos juntos. Importantíssimo isso. Vamos lá. Mais uma vez, repito, princípio da dupla garantia. Vê se não é. Ora, o agente tem a garantia, que pode agir à vontade, porque efetivamente, ainda que haja algo, somente pode ser movida a ação contra ele pelo próprio Estado. Ele está escudado, né? Escudado em relação à vítima. Que exemplo aqui, e tocando minha atividade hoje, pessoal, o juiz, você sabe, julga com base no livre convencimento, né? É do que ele entende, da visão dele, da conformação dele. E o juiz costuma desagradar metade, né? Não é assim? Ó, se você deu procedência a um pedido, desagradou outro. Então, não tem jeito, desagrada, né? É uma adaptação. Para mim, a mais importante da adaptação na minha vida é essa agora. Porque o costume do curso, enquanto professor, e advogado também, a gente sendo exitoso, você agrada 100%, né? Agora, como julgador, a pessoa não tem jeito, né? Eu vou negar ou vou deferir. Então, sempre alguém vai estar ali sendo na cabeça dele, não sendo atendido, óbvio. Não dá para atender todo mundo. Muito bem. Já pensou na minha atuação, eu me preocupar com cada indeferimento de decisão, cada decisão indeferitória minha, se eu pudesse ser acionado, eu teria 10 ações por dia contra mim. Você entendeu? Não tem sentido, né? Então, eu iria fazer o quê? Não julgar mais, preocupado de estar respondendo 10 ações. Não tem isso. Eu julgo as 10, indefiro 10. Bom, se tivesse algo em tese, nunca vai ter, tenho a certeza disso. Mas algo em tese que um juiz sofra, não é a vítima, aspas, que vai fazer. Ele faz contra o Estado. O Estado depois vai ter uma forma de fazer ação regressiva também, tá certo? Só para efeito de comentário. Bom, pessoal, um dado importantíssimo. A ação regressiva, segundo a observação, se baseia concorde comigo aí, ó, se baseia na responsabilidade subjetiva do agente. Então, a ação regressiva, isso é importantíssimo, se baseia na responsabilidade subjetiva do agente. Quer dizer, pessoal, o agente somente, logicamente, vai ser condenado se ele agiu com dolo ou agiu com culpa. Ou aquela culpa que eu lhe falei mais cedo em sentido amplo, né? Que envolve o dolo e a culpa em sentido estrito. Então, essa responsabilidade se baseia exatamente essa condição na responsabilidade subjetiva. Beleza?